Olá, seja bem-vindo ao Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e antes de mais nada, quero agradecer a sua audiência e pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe um likezinho para nós e retransmita para que mais pessoas possam, compartilhando esta matéria de hoje, chegar a mais pessoas da nossa comunidade. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de grande interesse para as famílias, para a nossa sociedade, que é sobre o autismo. Hoje nós recebemos aqui o Coronel Pimentel, que trabalha nessa área, dentro da Polícia Militar, né, o nosso colega médico Christian Miller, neuropediatra, e a nossa presidente Ana Paula, da nossa Associação dos Amigos dos Autistas. O que nós queremos hoje, nesse bate-papo, é abordar aspectos que possam auxiliar as famílias de ter a percepção de quando pode estar ocorrendo na sua família, abordar as questões do diagnóstico, e principalmente também a interação social e familiar e os direitos da pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então eu começo esse bate-papo agradecendo a presença de vocês, né? E perguntando ao Dr. Christian. É uma coisa que eu já ouvi de outras pessoas e amigos que às vezes perguntam: quando suspeitar de autismos, quais os sintomas mais comuns? Então, primeiro queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui presente e principalmente de poder falar de algo que a prevalência, que o número vem aumentando muito, estatisticamente vem aumentando muito, que são os pacientes com autismo. Em relação aos sintomas, hoje, modernamente, a gente fala até antes do diagnóstico. Então, isso é o que tem mudado a evolução das crianças com autismo. Então, antes de diagnosticar uma criança autista, é suspeitar, é levar ela a uma melhor avaliação. E isso pode acontecer, tem artigos que falam aos 6 meses, ainda quando mamava, uma pouca troca de contato visual com a mãe, uma criança um pouco mais aérea, que não atende tanto. Não interaja muito. Que não interage. E isso a gente consegue avaliar em tenra idade, abaixo de 1 ano. A gente consegue ver sinais de alerta, que a gente chama, que a gente fala do risco autístico. Então, é óbvio que a gente não vai diagnosticar uma criança com autismo abaixo de 1 ano? Claro que não. Até porque um dos critérios é o atraso de fala, o atraso de linguagem. Então, se a gente ainda não tem isso como marco, como que eu vou fazer esse diagnóstico tão cedo? Mas a gente bate muito nessa tecla por conta da questão da precocidade da avaliação. Da importância disso. Da importância disso, mesmo que vários casos nem venham a confirmar, a ser diagnosticado. Mas isso a gente tem visto já uma precocidade maior. Na época do meu mestrado, foi publicado um artigo que a média era 4 anos e 10 meses. Chegavam muito tardio para o diagnóstico, muito tardio. A criança já estava mais cristalizada. Certo. Já. Então, isso felizmente não tem mais acontecido com tanta frequência. Então eu pergunto assim, Dr. Christian, dentro dos sintomas mais comuns, dentro da importância da família perceber e tomar a atitude correta de procurar um profissional da área, né, teria algum sintoma mais claro de suspeição? Porque é muito importante a precocidade na suspeição para precocemente fazer o diagnóstico e introduzir o tratamento. Sim. Então, o mais concreto, o mais fácil de visualizar é o atraso na fala, o atraso na aquisição, nos marcos de linguagem. A Ana até pode depois complementar, mas é o atraso na linguagem. Hoje, com eventos como esse, com reuniões como essa e maior divulgação, as famílias estão aprimorando o olhar também para a interação. Porque uma criança de 1 ano e 10 meses interage, sim, tem que ter troca social, não é uma criança que precise ou deva ficar brincando sozinha. Então, as pessoas já têm um olhar de que a criança não atende quando é chamada, de que não brinca com outras crianças, de que não tem curiosidade pelas pessoas do ambiente. Ela interage mais com os objetos do ambiente. Um isolamento mais do mundo próprio. Exatamente. Ela fica mais isolada socialmente. Tanto que um dos critérios, a base do critério do diagnóstico é uma dificuldade de comunicação e interação social. Certo. Não é só o atraso de fala.
É uma dificuldade nessa conjunto. troca com as pessoas do ambiente. É um isolamento maior, digamos assim. É um isolamento maior. Exato. Enfim. E eu acho isso importante porque às vezes assim, a gente que é médico, né, há tanto tempo, a gente sabe que às vezes a gente até não quer enxergar as coisas ou quer negar algo, né? Então, por isso que eu acho importante o trabalho de vocês, eu como médico, Cristian, vocês como voluntários da causa, para a gente alertar as famílias que se tiver alguma dúvida é melhor buscar, né, um profissional da área para se certificar que nem sempre a suspeita se transforma em diagnóstico. E se por acaso for o diagnóstico, existe tratamento ou existe formas da gente abordar para que isso tenha uma evolução melhor, principalmente não só para a família, mas para a própria criança, para o próprio jovem, né? Existe graus de autismo, Dr. Cristian? Existe. Foi publicado em 2013 em Washington uma atualização do Manual de Neuropsiquiatria, o DSM-5, e lá se graduou em 1, 2, 3. Certo. Grau 1, 2, 3, leve, moderado e grave, e isso é baseado na necessidade de auxílio que o paciente tem. E, então, como uma resposta curta é isso, é grau 1, 2, 3. E puxando isso que tu mencionou, que é super importante, a precocidade no atendimento, na intervenção, às vezes faz com que mesmo que a gente venha confirmar esse diagnóstico, já o confirme num grau menor. Certo. Justamente pela intervenção precoce. Eu sempre digo, o diagnóstico quanto mais precoce, melhor a possibilidade de um tratamento mais eficaz e que traga menos complicação futura. Existe algum exame específico assim para fazer o diagnóstico, Dr. Cristian? Então, apesar de ter algumas discussões, principalmente na área da tecnologia, de tentar tabular assim, um padrão de olhar das crianças com autismo, hoje, entre outras coisas, mais da área tecnológica, não tem hoje nada formal. Tá? A gente vê alterações que são inespecíficas, assim, ressonância, então, alterações em algumas regiões do cérebro de tamanho das circunvoluções. Então, é uma questão mais técnica, mas não tem um exame específico que faça o diagnóstico. Hoje não existe exame específico, existem exames que eventualmente estão sendo estudados, de que forma eles se comportam. Isso. Então, o principal hoje é a percepção da mãe, do pai, da família, na percepção de algo, de uma criança com mais isolamento, com menos interação, procurar um médico especializado ou um serviço especializado, para que daí sim se possa fazer o diagnóstico e encaminhar o tratamento. Na realidade, a gente usa exames para complementar a avaliação, não para fazer o diagnóstico. Certo. Então, quando tem suspeita de crise convulsiva, ou quando a gente vai pensar em uso de alguma medicação, certo, ou na investigação genética, que a gente já discutiu em outros eventos, né? Quando a gente pensa em causa de autismo, aí a gente tem exames complementares. Tá? É que, na verdade, o diagnóstico presuntivo ele é clínico, na verdade, para começar, né? Ele é clínico, é como o mesmo padrão, por exemplo, depressão. A gente tem critérios clínicos. Lógico. Então, e nem por isso se deixa de diagnosticar, se trata e melhora o paciente. Eu acho que isso é importante para a gente desmistificar, porque às vezes as pessoas elas têm que desmistificar algumas situações na vida diária da gente, né? Eu te pergunto o seguinte, na suspeição, o que uma família deve fazer? A quem procurar? E aonde procurar? Vamos na nossa região, por exemplo, aqui. Sim, assim, um dos caminhos é ou a neuropediatria ou a psiquiatria. Depende muito qual é o foco de comportamento. É mais comum que eles cheguem via neuropediatria ou via os terapeutas. Por exemplo, atraso de fala, é muito comum buscar a fono antes e a fono encaminha... Através dela... Isso, então não tem problema nenhum chegar pelos terapeutas, pela fono, pela terapia ocupacional, às vezes chega pela fisioterapia. É menos comum ter atraso motor no autismo, mas às vezes chega. E isso corrobora com o que a gente estava falando antes. Não tem problema nenhum, porque eles podem ir para fono por atraso de fala. Então, até então, eles não estão vindo para um diagnóstico, eles foram para uma avaliação de um atraso de linguagem. E enquanto está em avaliação, eles já estão intervindo, já estão fazendo tratamento. Então, isso tudo corre junto. Na verdade, é multidisciplinar. Sem dúvida, assim, né? totalmente. Bacana. Obrigado aí, doutor. Depois vamos continuar conversando. Eu gostaria aqui de conversar com o Coronel Pimentel, que faz um trabalho exemplar, aqui até tem uma coluna no jornal Metro, aqui na nossa querida Gaspar. Como a gente deve identificar
como poderia ser identificado e como deveria ser feita a abordagem dessas pessoas que têm o transtorno do espectro autista? Eu sei que até vocês fizeram aqui, recentemente, Academia de Polícia Militar promove curso sobre a abordagem de pessoas autistas. Achei fantástico, né? Então eu gostaria de fazer essa pergunta. Como abordar? Eu acho que é importante isso, né? Do ponto de vista até social e de inclusão social, que a gente sempre tem que pensar nisso. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor, com o Dr. Christian, com a Ana, né? Como abordar? A Polícia Militar Santa Catarina, em parceria com a AMA Blumenau, vem desenvolvendo esse trabalho desde setembro do ano passado. E a resposta é com respeito. Respeito em que sentido? Nossos policiais, nós temos um protocolo, vamos chamar de protocolo. Chama-se nota de instrução. Nossa corporação, então, ela normatizou. E nossos policiais são instruídos a partir das características que o Dr. Christian falava, dos níveis, né? Nossa de instrução, ela conceitua o autismo. A AMA Blumenau participou desse processo, dá essa noção básica para o policial. Existe o autismo, as pessoas do espectro, né? E dá para ele dá para o policial as informações básicas, né? Ele não vai ter a comunicação visual, a dificuldade de interação, ele não vai acatar as ordens, né? A Ana participa desse treinamento, ela mostra até uma certa parte do treinamento a questão, né, da comunicação, mostra uma imagem do cérebro, né, de uma pessoa típica e de uma neurotípica, né? De uma pessoa autista e de uma que não é autista, né? Mostra lá no cérebro como demora até 6 segundos, né, para chegar à comunicação. Então o policial começa a entender esse universo. Não é que o autista não queira acatar a sua ordem, ele não está compreendendo. Então o policial começa a perceber, olha, ele não olha nos olhos, vai ter dificuldade de verbalizar, de interagir e pode ser uma pessoa autista. E ele começa a perceber, mas o que está acontecendo? Então ele identifica esses sinais, começa a perceber, essa pessoa precisa de uma abordagem especial, uma abordagem com um pouco mais de respeito, né, de tolerância, mas garantindo a segurança do policial, né? O protocolo de abordagem, ele não muda, o que muda é a forma de abordar. Então, e o policial sabe, por exemplo, se for à noite, que o giroflex da viatura, aquele conjunto de luzes, pode prejudicar o autista e causar nele uma reação que possa até causar uma reação que possa colocar agressiva, mas não que ele queira, né? Involuntária. Então o policial pode desligar aquele giroflex, o volume da sirene também, o som é um gatilho que a gente fala, né, que pode causar nele essa reação. O policial reduz, pode até desligar. O volume do rádio que o policial porta, o rádio HT que a gente fala, né? Então tudo isso é orientado. O policial percebe, dependendo do nível, que nem falou o doutor aqui, que geralmente no 2 e no 3, no médio e no moderado e no grave, né, doutor? Obrigado. Que ele vai ter um acompanhante. Então ele vai procurar contactar com esse acompanhante, interagir, vai falar num tom mais baixo. Ele vai também tentar ganhar confiança, mostrar que ele é um policial com gestos não tão bruscos, né? Para que o autista não suaves, não fique assustado, ganha confiança. Este é o protocolo, de uma maneira bem social. Até a Ana acompanhou. Me lembro que a gente trabalha com procedimento operacional padrão. Ele é muito engessado. No caso do autismo, não. É nota de instrução, ele é uma orientação. Ele é bem amplo para que o policial possa se cercar de algumas daquelas orientações. Por quê? Cada autista é um universo diferente, né? E aí a gente entra também com os direitos. Como a minha área, eu sou formado em administração militar e direito, e a equipe que participou, eu gosto de dizer, esquece o Pimentel, nós somos equipe. A equipe era composta por representantes da AMA Blumenau, da Polícia Militar, da área da medicina. Entendemos que é importante colocar os direitos dos autistas. O Estatuto do Autista prevê direito à segurança. Isso aí, uma das coisas que eu vou perguntar. O que tem de legislação vigente para a pessoa portadora de autismo? Primeiro, todas as pessoas autistas são equiparadas às pessoas com deficiência. Certo. Vamos lá, estacionamento. Aquela vaga de estacionamento, e eu sou condutor desde os 18 anos. Meu pai é motorista do Exército, meu sogro é caminhoneiro. Eu aprendi, na minha concepção, que aquela vaga de estacionamento tem um desenho de um cadeirante, azul.
Eu sempre achei que aquela vaga era somente para o deficiente físico, confesso. Mas não é. É para toda pessoa com deficiência. Inclusive os autistas. Eu vou dizer assim, eu também não tinha essa informação. A gente olha e imagina cadeirante, mas na verdade tem pessoas com necessidades especiais. Eu gosto de usar esse termo, necessidades especiais. São pessoas especiais também. E por serem especiais, tem outras necessidades. E hoje a nomenclatura é PCD, pessoa com deficiência. Então até a pessoa com deficiência visual tem direito àquela vaga. Mas para isso tem que ir até o órgão de trânsito municipal. Isso eu ia perguntar, como que se obtém essa credencial? Aqui em Blumenau, no CETERB, né? Você vai até o CETERB, você pode encaminhar, você tem que encaminhar o seu laudo, no caso do Pedro, meu filho. Laudo de autista, endereço, comprovante de residência em Blumenau. E eles pedem CPF, então meu filho hoje tem a credencial de pessoa com deficiência, no caso dele é autista, eu sou o condutor, então tem que colocar ali no painel do veículo, e posso estacionar naquela vaga. Eu acho isso importante porque são situações que às vezes as pessoas não têm essa percepção, né? E para o autista também, quando vai com a sua família, ter uma vaga específica, tudo isso acalma essa criança também de não ficar rodando, tentando estacionar. Pergunta para a nossa presidente da associação, a dificuldade que é estacionar na rua 15. Demais. Para a mãe acessar a AMA. Então, nós estamos, né, o doutor aqui também que atende várias clínicas, acredito, como é difícil. Por isso, só que o autista, ele não tem, desculpe, entre aspas, cara de autista, né? Ele tem os seus transtornos. Ele tem o comportamento, né? É o espectro. Mas para alguns é um pouco mais visível, para outros é menos, né? Então vejam, isso já causou para a Polícia Militar acionamentos onde o policial teve que intervir e umas pessoas não entendiam que aquela pessoa, a mãe, precisava daquela vaga. Então o policial tem que saber para gerenciar esse conflito social. Então aí entra a capacitação e por isso fomos até o berço da formação dos policiais, que é a Academia de Polícia Militar da Trindade, e nós agradecemos muito o comando que está hoje sensível. E resumindo isso, nós na PM de São Paulo eles têm alguns vídeos que orientam os policiais, nosso comandante autorizou, nós vamos fazer os vídeos também aqui. Que bacana. E ontem eu conversava com um oficial da PM do Paraná que pediu cópia da nossa nota de instrução e ontem a PM do Paraná tinha formado uma comissão, entregou para o comandante-geral a nota de instrução deles. Então, logo a PM do Paraná, baseada na nossa, também vai ter a sua nota de instrução. Olha, o que eu quero dizer para vocês, sim, é a importância da informação. A informação levando à formação dos nossos agentes de segurança pública e outras pessoas, porque só através da informação que a gente pode quebrar paradigmas e fazer com que realmente haja inclusão social. Porque tudo isso é feito por quê? Para que essa criança, para que esses jovens tenham a inclusão social. Eu sou especialista em medicina de tráfico também. Até eu estava conversando com o coronel, com a Ana, aqui com o Christian. Hoje tem uma normativa da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, isso é publicado, é de como você vai fazer o exame de habilitação para quem tem o transtorno do espectro autista. O que isso significa? Isso para mim chama-se só uma palavra, inclusão. O que a PM está fazendo? Inclusão. O que a AMA faz? Inclusão. O que o nosso médico especialista faz? Inclusão. Todo o trabalho é feito para que essas pessoas se sintam incluídas na sociedade. Que a pior forma é a exclusão. Você só agrava a situação de saúde dessas crianças, desses jovens. Então, assim, olha, eu fiquei muito feliz aí com essa situação que a gente está vendo a nível de Brasil agora, né? Também no Paraná, Mato Grosso pediu cópia. Então isso é importante. Isso é informação que vai levar à formação e vai levar à verdadeira inclusão. Agora eu vou perguntar para a nossa presidente, e quero dizer aqui mais uma vez, para quem está nos assistindo, nos vendo, da importância do trabalho voluntário. O que seria do nosso Brasil se não houvesse trabalho voluntário? Rede Feminina, que foi uma das pioneiras, né? Minha mãe participou, foi fundadora aqui em Blumenau, a AMA, tantas outras, as que dão apoio às crianças portadoras de câncer, enfim. Essas associações voluntárias são fundamentais para a inclusão e para a justiça social. Então eu quero perguntar para a Ana, fazer duas perguntas. A primeira é assim, como a família deve se comportar diante dessa situação? Porque esses dias um amigo meu está falando comigo, que um amigo muito próximo dele teve um diagnóstico na família e eles entraram em desespero. Eu até disse para ele, olha, não entre em desespero. Isso existe muito mais do que a gente pensa. O Dr. Christian falou, muito mais do que a gente poderia imaginar.
Só que hoje é feito mais diagnóstico. Então, a família tem que estar preparada. Como é que você sente isso, Ana, quando uma família tem um diagnóstico de autismo? Ainda é um susto, né? Ainda é um choque no primeiro momento. Por isso que nós temos que formar essas redes de apoio, né? Hoje, a tecnologia vem para ajudar na maioria das questões. As redes sociais estão aí para nos auxiliar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas informações falsas, distorcidas, sensacionalistas e que, às vezes, causam um impacto negativo nessa família, né? E aí eles chegam muito, muito fragilizados, né? Eu vi isso, eu escutei aquilo, eu li tal coisa e nem sempre são informações que possam auxiliá-los nesse primeiro momento, né? Quando nós fundamos a AMA em 2013, naquela ocasião, o objetivo era conscientizar as pessoas sobre o autismo, né? Como o Christian falou, eu trabalho com autismo há 23 anos. Há 23 anos, a gente só podia falar que a criança tinha esse diagnóstico aos 7 anos. Puxa. De lá para cá, olha como evoluímos, né? Depois dos 4 anos e 10 meses, hoje a gente faz diagnóstico ou levanta a hipótese de autismo mais em bebês, precoce, né? Então, mudou muito, né, a informação que as pessoas têm e como elas vêm buscar. Então, a associação, o intuito era esse, era conscientizar a população de que quanto antes as crianças chegassem, melhor, né? E dar esse suporte para as famílias. Mas a gente tem esse alto índice, né? Esse índice aí está aumentando. Então, hoje é um autista a cada 44 pessoas, né? Isso é comprovado, alto, né? Por pesquisas científicas. Isso, o Christian pode me ajudar, mas vem aumentando o número de diagnósticos, claro. Nós temos muitos autistas adultos que não foram diagnosticados de criança e que agora vêm buscando, né? Esse diagnóstico. Então, fez levantar aí esse número, e alguns fatores ambientais também. E hoje, enfim, a associação, além de proporcionar essa conscientização, também tem a obrigação, né, e a função de proporcionar o tratamento. Dar apoio. Porque a família vai para o neuropediatra ou vai para o terapeuta e precisa do tratamento. E o tratamento do autismo é um tratamento muito caro, né? São poucas pessoas que têm condições de pagar um tratamento como a gente orienta, né? Existem aí algumas áreas que são essenciais, né? A fonoaudiologia, porque a criança, de um modo geral, tem atraso de fala. Então, todas essas orientações a família precisa ter, né? E ter um fio da meada aí, por onde nós vamos seguir, né? Eu acho que é importante, Ana, a gente está conversando aqui, é um bate-papo, na verdade, a gente tem essas dificuldades depois do diagnóstico, que é como encaminhar o tratamento. Tem famílias que têm condições, né, doutor Christian? Né, Pimentel? Financeiro, mas tem muitas que não têm. E a gente tem que ter esse olhar, e eu acho que por isso que eu admiro muito esses trabalhos voluntários, como da AMA, na associação aqui do Amigo dos Autistas, porque elas, de alguma forma, para essas pessoas mais carentes, ela pode tentar dar um suporte, né? A grande maioria não tem. A grande maioria não tem, né, Coronel? Então, assim, isso é uma questão de saúde pública para mim. Sim. Né? Esse número isso é questão de saúde pública. Então, eu falo isso porque o Cristian está ali no Ser Mais, o Ser Mais já está pequeno para um atendimento grande, não é só para autista, o Ser Mais atende todos esses distúrbios que vêm da escola, na área psicoemocional. Então, eu quis também fazer esse bate-papo aqui na PAN sobre o autismo para que a gente comece a alertar o próprio poder público da necessidade de ações mais efetivas e direcionadas, porque se é cada um a 40 e poucos pessoas, é uma questão de saúde pública. Mas está aumentando, né, Ana? Vai aumentar, né? A perspectiva é que nos próximos 10 anos a gente tenha mais um aumento, né? E assim, a associação atende, né, enfim, a gente não tem recursos, né, tem muito poucos recursos, a gente atende um mínimo de crianças, né. O Ser Mais, ele tem um tempo determinado, porque é um centro de reabilitação, né, então é diagnóstico e reabilitação, então a criança fica até 1 ano no serviço. E depois... Então, hoje, a realidade do autismo aqui na nossa região é muito crítica. A gente não tem para onde encaminhar. O Christian passa por isso todos os dias. Para onde encaminhar? A gente não tem.
Eu faço a seguinte pergunta, doutor Christian. Como o serviço público poderia ajudar no sentido de criar alguma situação de acompanhamento, porque o Ser Mais ele é limitado a um período. Na realidade... Né? Se você pudesse explicar um pouquinho, né, como funciona o Ser Mais e como o poder público deveria ou poderia ajudar essas pessoas com autismo no seu tratamento e segmento. Esse modelo, assim, já foi o tempo de definir isso, já passou o tempo de definir isso. Então, sem dúvida, é uma questão de saúde pública, não só pelo numeral, mas por quantas pessoas são envolvidas no diagnóstico, não é só o paciente, né? O Ser Mais, hoje, o que a gente consegue fazer é avaliação multidisciplinar para diagnóstico, não só de autismo, como de outras questões, se for só atraso de linguagem, déficit intelectual, então diagnósticos que envolvam neurodesenvolvimento. E lá nós temos na equipe psicóloga, psicopedagoga, temos assistente social, temos enfermeira. É multidisciplinar temos mesmo, fono, né? Exatamente, é multidisciplinar para fazer o diagnóstico. Esse gargalo de terapia, por mais que a gente tente ajudar, falta o numeral. Porque hoje a gente já está conseguindo fazer o diagnóstico, não só no Ser Mais, assim como eu faço consultório, outros médicos, enfim. Independente de onde é feito o diagnóstico, eles entram num funil, porque um paciente que eu diagnostique vão virar 4 sessões de fono, 4 sessões de psicóloga, entende? Então isso se multiplica. Vai se multiplicando. E não tem como hoje não ter centros específicos de atendimento para autismo, como algumas cidades do país já começaram a fazer. Talvez uma contribuição que a gente tenha que dar como médico, como cidadão, como lideranças na comunidade, é sensibilizar o poder público. Vamos pegar Blumenau, por exemplo, para que a gente comece a caminhar nesse sentido. Já que a frequência, a incidência está sendo tão mais frequente, com tanta velocidade, como a Ana falou, que cada vez se faz mais diagnóstico, nós temos que abraçar essas pessoas que precisam. Sim. Que não tem um plano de saúde. Eu acho que o próprio plano de saúde também teve momentos, não sei como é que está, que às vezes até quem teria um plano de saúde, às vezes tem... Eles estão pagando, Eles estão pagando agora, mas é a situação que às vezes até isso teve que ter uma luta também, né? Teve, mas nos últimos anos a gente tem aí visto os pais, inclusive, têm o plano de saúde, mas estão com dificuldade de arcar porque as terapias são caras. Então, eles pagam uma parte disso. Uma parte da coparticipação. Então, isso também fica difícil. Então, hoje, por exemplo, a AMA tem condições de atender 30 crianças. Nós fazemos o atendimento clínico de 30 crianças. Mas nós temos 150 na lista de espera. Teríamos muito mais, mas a gente nem abre mais a lista de espera, porque a gente não tem a perspectiva, a gente não cria uma expectativa que não pode ser realizada, né? Exatamente. Eu queria, nesses 5, 7 minutos que faltam, deixar a palavra livre para vocês, porque é um tema que eu tenho muito carinho, né? E acho que é um tema necessário para que a comunidade comece a olhar para essa situação. E quem tem que olhar com mais profundidade, na minha visão, eu que já tive cargo político, é o poder público. O poder público tem que dar condições à sua comunidade de ter acesso ao tratamento. Então, eu vou deixar livre para vocês fazerem as considerações finais que acharem necessárias para que a gente realmente leve a informação e, além da informação, leve às pessoas a necessidade da participação. Que todos também venham nos ajudar, que venham participar com a AMA, que venham ajudar a AMA nesse sentido. Que venham ajudar o Dr. Christian, que hoje é uma pessoa que está se dedicando a isso. Veio de Brasília, né? E está aqui com a gente. Então, a sociedade, no coletivo, é que ela encontra a solução. E o poder público ele trabalha muito pela pressão, pelo convencimento, por ir até lá e explicar e pedir, né? Então, eu acho que é o momento da gente conversar um pouquinho sobre isso. Hoje os argumentos, né, da associação, e eu acho que são muito válidos, assim, nós temos que investir nessas crianças que são diagnosticadas cedo, que a gente já vencemos isso, elas chegam cedo, né? Então, elas têm o diagnóstico, a gente precisa investir nelas, né? Dar condições de elas serem tratadas, para que elas sejam jovens e adultos funcionais, com autonomia. Incluídos na sociedade. Incluídos na sociedade, né? Cada um com as suas dificuldades, mas incluídos na sociedade.
porque nós teremos um problema lá na frente maior ainda, né? Se nós tivermos esse número de autistas dependentes, Exato. Quem vai arcar com isso? O custo social é muito maior. Além do custo social humano, é o custo social econômico. São os dois. Porque a maior aflição, o maior pesadelo dos pais dos autistas é quem vai ficar com eles no futuro. E Ana, eu quero dizer assim, algo que eu sempre olhei pelo tempo que eu tenho de medicina, mais de 40 anos praticamente, é que, por exemplo, assim, uma criança autista, como você falou, se ela for diagnosticada precocemente, for tratada, ela se torna eficiente em alguma coisa. Ela pode ser deficiente? Pode. Todo mundo tem um grau de deficiência em algum momento. Mas essa deficiência dela vai torná-la eficiente em alguma coisa. E eu me lembro da síndrome de Down, como os pais também tinham preocupação com o futuro. Poxa, quando o pai e a mãe não estiverem aqui, quem vai cuidar do meu filho, da minha filha com síndrome de Down? Então, não estou querendo comparar Down com autismo, não é isso. Mas o autista também precisa desse olhar da inclusão para que ele possa caminhar com as suas próprias pernas lá no futuro, que ele esteja incluído dentro daquilo que é possível, que ele possa executar. Eu queria aproveitar essa colocação e dizer que agora às 14... daqui a pouco nós teremos a presidente da AMA, ela vai reunir com os presidentes, os partes integrantes da Associação dos Municípios do Vale Europeu. São os prefeitos. Para quê? Para justamente demonstrar a necessidade de envolvimento de todos que executam as políticas públicas. A gente sempre fala, né? O autista nunca deixará de ser autista. E as políticas públicas têm que estar preparadas para absorver essa demanda. Ela fala muito bem. Hoje a questão da AIDS, da doença cardiovascular, ela tem política pública. E para o autista, que a demanda é muito maior, não tem. Hoje é maior. Perfeito. Né? E tem que se estruturar essa política. Tenha plano de saúde ou não, vai precisar em algum momento. Vai precisar. E nós não queremos que sejam assistencialistas. Nós queremos justamente dar a eles as condições que o Dr. Christian e a Ana colocaram aqui, o senhor também, da inclusão e para que seja um cidadão que produza pelo país. Exato. Lá no futuro. Só isso. Que tenha a sua independência. Que tenha a sua independência, respeitando as suas limitações. É isso que nós queremos. Eu acho que agora, né, com a antiga Anvi, que agora é Vale Europeu, eu acho que é importante levantar esse assunto, né, Dr. Christian, da necessidade de uma política pública, até como a gente tem uma associação, até a associação se unir em torno disso, cidades menores, cidades de médio porte maiores, para que se possa criar uma política, de repente, até regionalizada, para que um possa ajudar a outra cidade dentro daquilo que é possível, né? Isso. Existe, Marco, assim como foi com as APAES aqui, inclusive, que elas surgiram muito em benefício do paciente, foi uma iniciativa dos próprios, das pessoas que precisavam. E é fundamental para a síndrome de Down as APAES. Então, as APAES acabaram assumindo um papel que inicialmente não era o que elas se propunham. Perfeito. E justamente por uma falha do poder público. De não ter a política De não ter uma política. Específica. Hoje se faz parceria com as APAES porque o poder público não toma essa iniciativa de ampliar isso. E tem várias iniciativas no autismo, Zonda, as AMAs, não só aqui como em outros locais, aqui em Gaspar, que vocês também estão com parceria, mas assim, no país inteiro, fazem um trabalho maravilhoso, mas muito sozinhos. É trabalho de abnegados, assim como tem outros na equipe de vocês, mas precisa um suporte maior para que essas famílias tenham essa rede de apoio que tu perguntou antes, né? Então, os terapeutas, o médico, a religiosidade, eles precisam muito suporte porque, como eu disse antes, não é só o paciente autista. É todo em torno. São pais, são mães sobrecarregadas e que tem aquela coisa maternal, assim, de tenho que ajudar meu filho e se sentem muito sozinhas, entendeu? Então, assim, essa rede de apoio é fundamental para o emocional também, não é só a linguagem, só a terapia ocupacional, é esse contexto. É um suporte, né? Dá um suporte psicoemocional para a própria família, né? Por isso que é um paciente considerado com necessidades diferentes, entende? Certo. Porque ele cria muita demanda e pode sim se tornar funcional se a gente ajudar eles hoje. E potencialmente eles no futuro ajudarão outras pessoas. E assim a gente vai indo, né? Como disse a Ana, a gente quer que lá na frente ele esteja incluído para que a família não tenha essa preocupação de como será o futuro depois que nós estiver aqui. Isso é muito triste para um pai e para uma mãe, né?
Olha, pessoal, nós estamos aqui fechando o nosso horário. Eu quero dizer para vocês que para mim foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu acho que essa informação, essa abnegação de vocês, essa necessidade da gente discutir claramente as políticas públicas de saúde é fundamental. E a gente não deve só esperar que os parlamentos discutam isso. A sociedade tem que discutir aqui para levar para lá, para quem pode decidir, para quem pode ajudar. Então eu rogo que Deus nos proteja e nos dê essa reunião da Anvir, que as pessoas comecem a entender, os gestores municipais regionais, da necessidade de se olhar com muito carinho para a criação de políticas públicas. Porque tudo começa no município. Né? O município começando, pressiona o Estado pressiona o governo federal. É a cadeia natural. Né? Então eu quero dizer para vocês assim, da minha alegria, agradeço a vocês a presença. Eu até fiz um pequeno textinho aqui que eu disse que a intenção desse programa de hoje era levar à sociedade informações sobre o TEA, transtorno do espectro autista, para que possamos contribuir para uma efetiva inclusão social dos autistas e familiares. Esse é o termo que é a inclusão social, que se faz com tudo isso que os nossos convidados verbalizaram hoje e que é importante para que a gente possa ter realmente esse número tão grande que tem infelizmente aumentado, para que eles possam estar realmente, o autista e a família, incluída no nosso sistema social. Pessoal, então o agradecimento final para vocês. Se quiserem fazer mais alguma colocação antes do encerramento. Obrigado. Tá Obrigado pela oportunidade. Então, olha, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Peço mais uma vez que compartilhem esse nosso papo de saúde de hoje, que foi sobre um assunto que eu considero muito importante e que tenho certeza as pessoas, quanto mais conhecimento tiverem, mais pessoas irão se juntar a essa luta coletiva pela inclusão social e pela possibilidade dos autistas terem o tratamento adequado para a sua limitação, que com certeza vai se tornar lá na frente algo importante para eles, estarem incluídos e em condições de serem produtivos para si, para a sua família e para a sociedade. Muito obrigado a todos e até o próximo Papo de Saúde na PAN.